Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma live, transmitindo aqui diretamente de Manhuaçu. Eu sou Jesué da Silva Andrade e para nós é um privilégio, uma honra muito grande ter você conosco, ter você nos acompanhando. Então estamos mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, com vocês aqui. Nossa leitura hoje vai estar em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 25. Hebreus, capítulo 10 e o versículo 24 e 25 nós vamos estar lendo. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Vamos só ter um momento de oração. Só um momento de oração, buscando as bênçãos do Senhor, agradecendo, por mais esse dia que Ele está nos concedendo e buscando as bênçãos do Senhor para o nosso estudo bíblico que faremos daqui a pouquinho. Vamos lá. Nosso Deus amado, bondoso e eterno Pai, mais uma vez nós queremos te dar graças por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, por mais esse dia, ó Pai, que o Senhor está nos dando, pela abençoada noite de sono e descanso que o Senhor nos deste para o descanso do nosso corpo físico. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia, onde já temos experimentado bênçãos vindas de Ti, nesse novo dia que já se iniciou, e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui para mais uma vez estudar a Tua bendita palavra. Senhor, seja conosco neste momento, nos ajude, ó Pai, abrindo nossa mente e nosso coração para meditar na Tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, que em nós mesmos ou por nós mesmos somos indignos, somos incapazes de entender os Teus desígnios santos, porque somos mortais, somos humanos, limitados a tempo e espaço, e também com a mente muito limitada, ó Pai. Por isso nós carecemos da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia, para poder compreender a Tua vontade para as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade de cada coração, daqueles que estão nos ouvindo, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem a falar conosco pela Tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 25, Não deixando, deixa eu selecionar aqui para você ver, não deixemos de congregar-nos. Aquilo que nós temos pensado, nas reuniões da igreja. Nós temos estudado sobre as reuniões da igreja. A igreja, uma igreja local, é um grupo de salvos pelo Senhor Jesus Cristo, é um grupo de pessoas que nasceram de novo, arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Então, essas pessoas, elas, ao ouvirem o Evangelho, ao crerem no Senhor Jesus Cristo, e ao estudarem a palavra de Deus e verem o modelo bíblico, o modelo neotestamentário de igreja,
né? E isso é essencial. Aquilo que a Bíblia ensina sobre a igreja, tanto no aspecto universal quanto local, é uma coisa. Aquilo que é apresentado no cristianismo é outra completamente diferente. E uma igreja local é um grupo de salvos atraídos pelo Espírito Santo ao nome do Senhor Jesus Cristo. E esse grupo que tem essa atração em comum, né, passa-se a reunir-se regularmente. Agora, quais são essas reuniões? Que eles vão reunir-se regularmente. Então, nós já vimos que a igreja não é como Israel, que tinha sua vida diária e seus serviços religiosos regulados por mandamentos pormenorizados, né? Israel tinha todo um cronograma, tinha todo um programa estabelecido e as coisas deveriam ser feitas literalmente como estavam escritas ali. Você vai encontrar esse registro principalmente nos livros de de Números, Levítico e Deuteronômio. Êxodo também tem, mas Êxodo retrata mais a passagem, a saída do povo de Israel do Egito até o Monte Sinai, quando eles recebem a lei. Mas as leis relacionadas à maneira do povo de Israel reunir, está principalmente no livro de Levíticos, né? A gente vê em Números a história, o que aconteceu, e em Deuteronômio essas leis são repetidas. Mas a questão aqui é que a igreja ela não é ordenada nem a dia de festa, nem a abstinência ou jejum, nem sequer quanto ao horário de reuniões. Existem disputas. Algumas igrejas têm essa disputa, essa intriga umas com as outras, né? Até igrejas neotestamentárias, grupos reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em algumas regiões aqui do Brasil, esses grupos, infelizmente, têm adotado alguns nomes, né, como Igreja dos Irmãos, a Casa de Oração, Igreja Cristã Evangélica, Igreja Evangélica. Infelizmente, algumas dessas igrejas têm abandonado os princípios neotestamentários para a Igreja de Deus, infelizmente, e têm se tornado denominações, literalmente, né, porque não era para ser, mas tem voltado-se à prática do denominacionalismo, né? Algumas nomearam pastores, algumas aboliram o uso do véu. Existem discussões, né, intrigas, igrejas que se julgam melhores do que as outras por causa de questão de horário, né? Principalmente quando acontece o chamado horário quando acontecia, né, o chamado horário de verão. Algumas igrejas acompanhavam o horário de verão, outras igrejas não, e ficava aquela coisa, né? Aquela rixazinha, né? Porque uma estava seguindo aos homens, a outra não, e tal. Só que a igreja não tem isso, a igreja não tem ela não tem uma restrição nem quanto ao horário de reuniões, uma ordenança clara nem quanto ao horário. Qual horário que ela deve reunir? Ela deve reunir no horário que for mais viável e mais apropriado para todos os irmãos ali que reúnem naquela igreja local. Isso quem vai determinar é a própria igreja local com sua autonomia, quando nós estudamos sobre a autonomia da igreja. Ou seja, vai ter igreja que vai reunir cedo para celebrar a ceia, outras vão reunir um pouco mais tarde. Outras vão celebrar o estudo bíblico, vão ter o estudo bíblico depois da celebração da ceia. Alguns têm antes. Na minha maneira pessoal, individual de pensar, eu entendo que o certo é a igreja celebrar a ceia do Senhor antes da reunião do estudo bíblico, porque a igreja primitiva reunia era para partir o pão no primeiro dia da semana, não para estudar as escrituras sagradas. E eles aproveitavam lá em Atos capítulo 20, versículo 7 em diante, os discípulos reuniram para partir o pão, mas como o apóstolo estava ali com eles ali, eles aproveitaram a presença do apóstolo Paulo e ouviram o ensino do apóstolo Paulo durante todo aquele dia. Aliás, durante todo aquele dia e noite, né, que Paulo pregou. Se você acompanhar o texto ali, parece que ele pregou um bom horário, né, e os irmãos estavam ali atentos, fixos, com seus olhos fixos naquilo que Paulo dizia, né, ensinando eles ali a palavra de Deus. Mas então,
a, a igreja ela não tem essa pré-determinação, ela não tem uma liturgia. Algumas religiões têm uma liturgia, tem que ser feito tudo ali certinho. No Novo Testamento não existe isso. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Você não vai encontrar no Novo Testamento também um clero. Somente esse clero pode dirigir as reuniões da igreja. E tem que ser feito tudo ali. Tem que ter um clero com vestes especiais, com roupas especiais para isso, com palavras, né, programadas para isso. Não, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Porém, nós temos registrados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, o exemplo da igreja primitiva, que é os princípios que nós devemos seguir. Ou seja, nós não ficamos cegos, Deus não deixou para nós para fazer aquilo que é certo aos nossos olhos. Não, existem princípios e existem orientações. Essas devem ser obedecidas. Não existe uma orientação como deve ser desde o começo ao fim a reunião de uma igreja. Não existe isso. Mas existem princípios e existem orientações naquilo que deve acontecer nas reuniões conforme a ordem e decência estabelecida na palavra de Deus. Nós já vimos a primeira reunião, que é a reunião do partir do pão, Atos capítulo 2, versículo 42, depois Atos capítulo 20, versículo 1 a 7, e depois 1 Coríntios 11, versículo 17 a 32. Nós vamos falar mais detalhadamente dessa reunião quando nós estudarmos sobre os ritos da igreja, as cerimônias da igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então nós vamos falar mais detalhadamente da ceia do Senhor. Só estamos destacando as principais reuniões da igreja local. Então nós já consideramos o partir do pão, que era o motivo principal da igreja local da igreja primitiva reunir no primeiro dia da semana. No caso, já pensamos nisso, que era o motivo principal da igreja reunir. A ceia do Senhor é uma reunião que o objetivo dela é lembrar do Senhor Jesus Cristo. Nossa ocupação é com o Senhor, somente com Ele. Alguém já disse que a ceia do Senhor é o termômetro da igreja local. Então, é uma reunião nos nossos dias desvalorizadas. A maioria dos crentes não valoriza a ceia do Senhor, tanto é que nas igrejas onde a ceia do Senhor é a primeira reunião do primeiro dia da semana, o número de pessoas que vão na reunião é bem pouco, que chegam para celebrar a ceia do Senhor. Termina a ceia do Senhor, daí uns minutinhos, tem um pequeno intervalo, em algumas igrejas já é logo em seguida, outras têm um pequeno intervalo. Mas para a reunião do estudo bíblico, o número de pessoas geralmente é bem maior do que o número de pessoas que chegam para a ceia. O que destaca claramente isso, que para a maioria dessas pessoas, a ceia do Senhor não é tão importante. Nos lugares onde a ceia do Senhor é celebrada depois, a maioria das pessoas que estão na reunião de estudo bíblico vão embora assim que encerra o estudo bíblico, e é bem reduzido o número, geralmente gira em torno de 20 a 30%, no muito. E os outros vão embora, os que ficam. E geralmente gira em torno de 20 ou 30% os que ficam para celebrar a ceia do Senhor, e a grande maioria vai embora. Isto descreve claramente que o Senhor Jesus Cristo não está ocupando o centro da vida desses irmãos. A vida espiritual dessas igrejas, estou falando no sentido coletivo, elas estão bem fracas só pelo fato
dessa reunião não ser tão valorizada. E depois tem a maneira como ela é celebrada também, o que conta, mas a gente quer destacar aqui só a questão do valor da reunião da ceia. É um momento em que nós ocupamos com o Senhor, nós lembramos dele, nós lembramos de quem ele é, nós lembramos da sua pessoa, nós lembramos do seu poder, nós lembramos da sua bondade, nós lembramos do seu amor, enfim. Então, a ceia do Senhor é uma reunião que deveria ter um lugar primordial no coração dos servos e das servas de Deus nos dias de hoje, mas infelizmente isso não acontece porque o próprio Senhor Jesus Cristo não tem sido valorizado nas nossas igrejas, infelizmente. De uma forma geral na cristandade, mas eu não estou olhando para a cristandade, eu estou falando das nossas igrejas, do grupo de salvos, ou as igrejas que reúnem ou procuram reunir no modelo neotestamentário. É algo lamentável o que tem acontecido nos nossos dias. A próxima reunião, que é mencionada na Bíblia, que a Bíblia ensina que uma igreja deve praticar, que ela deve colocar em prática, é a reunião para oração coletiva. É a reunião para oração coletiva. Então nós vamos estar lendo em Atos capítulo 2, versículo 42, depois Atos capítulo 4, versículo 24 a 31, depois capítulo 12, 1 a 12. São textos grandes, mas é essencial nós lermos esses textos. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos ler o versículo 41 também, para ficar mais fácil. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Observe essa expressão, e perseveravam nas orações. É claro que aqui, em Atos capítulo 2, versículo 42, a expressão, né, nas orações não está se referindo somente às reuniões de oração. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas está se referindo à vida individual de cada salvo. Cada salvo naqueles dias viviam vidas de oração, eram pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Isso é fundamental para a saúde espiritual de uma igreja local. Os membros dessa igreja local serem, pelo menos na sua maioria, não vou dizer que todos vão ser isso, mas pelo menos na sua maioria, serem comprometidos com a oração, separarem tempos para passarem a sós com o Senhor, colocando diante do Senhor as suas ações de graças, o seu louvor, a sua adoração, mas também as suas petições, as suas súplicas, as suas intercessões. Cada salvo, cada servo, cada serva do Senhor precisa entender isso, a importância da oração para a sua saúde espiritual, mas também para a saúde espiritual da igreja local, a qual ele é membro. Mas isso também aplica-se às reuniões de oração. Pelo menos 2 reuniões de oração nos são mencionadas na palavra de Deus. A primeira reunião que a igreja primitiva fez para oração é a que se encontra no capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 24 a 31. E ouvindo eles isto, vamos ler o versículo 23, né, para entendermos melhor o contexto. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há.
que disseste pela boca de teu servo, da boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Desculpa, eu esqueci de fazer a transição aqui do programa, mas o texto está aqui. Nós não vamos ler novamente. Eu só quero pedir você desculpa. Eu estou aprendendo ainda a mexer com o OBS. Então tá, mas eu creio que você deve ter acompanhado aí, talvez com a sua própria Bíblia, né? Me perdoe por não ter usado o nosso programa. Mas o caso é que a igreja primitiva perseverava na oração, o que inclui as reuniões de oração. E a primeira reunião de oração que é mencionada, eu não estou dizendo que não houve outras reuniões além dessa. Provavelmente houve outras reuniões além dessa. Aliás, no capítulo 1 de Atos, é mencionado aqueles quase 120 irmãos estando em oração no cenáculo. Só que ali a gente sabe que é um período de transição entre a lei e a graça, entre a lei e a graça, entre Israel e a igreja. A gente precisa entender isso, né? E aqueles quase 120 irmãos, embora já salvos pelo Senhor Jesus Cristo, já tinham crido no Senhor Jesus Cristo, eles ainda não tinham sido, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles e feito deles um corpo, né, que no caso foi o batismo com o Espírito Santo, como nós já vimos em outros estudos, fazendo assim agora um novo povo, uma nova aliança, né, onde judeus e gentios coexistiriam como um único povo pelo ato do Espírito Santo habitar em ambos, né? E esse é o batismo com o Espírito Santo. Todos nós, como diz 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer gentios, quer livres. Mas a primeira menção da reunião de oração de uma igreja local, no caso a igreja de Jerusalém, é mencionada aqui. E há lições para nós aqui. Claro que são muitas lições, não vai dar para tirarmos todas elas. A gente só vai dar uma pincelada e depois, se você quiser estudar mais a fundo esse texto, eu creio que vai ser muito enriquecedor para a sua vida espiritual. Mas o caso aqui é que os apóstolos haviam sido ameaçados. Os principais dos sacerdotes e dos fariseus haviam proibido os discípulos de pregarem em nome do Senhor Jesus Cristo. E diante daquela situação, eles eram a autoridade do povo. E diante daquela situação, o que eles fizeram? Eles não pegaram placas, pintaram placas, eles não fizeram protestos, saíram para as ruas reivindicando seus direitos, fazendo as suas marchas. Não, eles não fizeram isso. Eles foram até os seus, ou seja, até os seus irmãos em Cristo,
comunicaram a situação que havia acontecido e como eles estavam sendo perseguidos e que agora eles haviam sido proibidos. E o texto fala unânimes, levantaram a voz em oração. Tem gente que entende esse texto errado, e é uma compreensão errada mesmo. Eles pensam que todos juntos levantaram e falaram ao mesmo tempo. Não. Todos concordaram, estavam plenamente de acordo, estavam em plena comunhão, enquanto um irmão, provavelmente, eu vou dizer provavelmente, um dos apóstolos dirigiu-se ao Senhor em oração, mas todos estavam plenamente de acordo com a postura, com a atitude, porque era o pensamento, era o desejo, era aquilo que desejava o coração de todos que estavam ali. E no caso ali, o que eles oraram? Eles não oraram pedindo ao Senhor a morte daqueles que haviam perseguidos, que o Senhor intervisse ali, matasse, ou mesmo que livrasse eles. Não. Eles pedem ao Senhor coragem, ousadia, como nos diz aqui no texto, no versículo 29. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e eles não vão falar, e Senhor, e calhe a boca deles, ó Senhor, faça eles, faça alguma coisa com eles, nos livre das mãos deles, ó Senhor, não deixe que esse mal nos aconteça. Eles não vão dizer isso. Olha lá o que eles vão dizer, o que eles vão falar com o Senhor. Conceda aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. É interessante essa palavrinha enquanto. Parece que muita gente lê essa palavrinha e não entende o significado dela. Ou seja, os milagres que os apóstolos realizaram não ia ser algo para todo sempre. Durante toda a estadia da igreja, os milagres continuariam acontecendo. A palavrinha enquanto traz essa ideia aí. Ou seja, haveria um tempo em que esses milagres cessariam. Não é que cessaria o poder de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E os milagres que Deus havia concedido aos apóstolos realizarem, né, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo realizarem ali no início da igreja primitiva, esses milagres iriam cessar. Hoje Deus não usa mais desses meios porque nós temos a sua palavra completa e a fé, a salvação, ela é pela fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. É curioso como muitas pessoas hoje dizem ter fé em Deus, mas estão correndo atrás de milagres e maravilhas. E esse não é o método de Deus operar. Os milagres que Deus fez, e isso em toda a história bíblica, não é só relacionados à igreja, não, em toda a história bíblica. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito. Uma vez que esse propósito, esse objetivo foi alcançado, esses sinais foram deixados de ser realizados. Não porque Deus não tem poder, mas é a questão que Deus faz as coisas de acordo com um propósito definido, estabelecido. Esse propósito foi alcançado, a sua glória foi manifestada, então não há mais motivo, não há mais necessidade para ele fazer isso. Não é que ele deixou de ter poder. Ele é o mesmo e será ontem, hoje, para todo sempre. Mas as coisas que Deus faz, ele faz com um objetivo, ele faz com um propósito. Deus, ele não é um mágico, né, que vai fazer sinais simplesmente para satisfazer a nossa vã curiosidade de ver sinais, de ver coisas espetaculosas. Deus, ele não faz isso. Mas a questão aqui é que o que eles pedem ao Senhor? Pedem coragem, pedem ousadia.
E é interessante que eles falam isso, né? Aos seus servos. Quando aconteceu a primeira perseguição sobre a igreja, o que a igreja foi fazer? Ela foi orar. Qual que era o conteúdo dessa oração? Pedir a liberdade, pedir o livramento? Não. Pedir ao Senhor que mesmo diante daquelas perseguições, mesmo diante daquela proibição, que eles tivessem coragem, ousadia, para continuar servindo a Deus, mesmo diante daquela oposição. Hoje, diante dos problemas que as igrejas têm enfrentado, a gente tem visto as pessoas fazendo protestos, reivindicando seus direitos. O direito do cristão é diante do Senhor. O direito do cristão, a quem que o cristão deve se dirigir é ao tribunal celestial, não é ao tribunal humano, ao juiz de toda a terra. E buscar em Deus não é o livramento, mas sim força, ousadia, coragem, para continuar servindo e testemunhando, glorificando o nome de Deus. É o que nós aprendemos com esse relato das Escrituras Sagradas. Um outro caso que é interessante para a nossa meditação, também é Atos capítulo 12, versículo 1 a 2. Versículo 1 a 12, onde nós lemos assim, Atos capítulo 12, passei aqui, versículo 1 a 12. E por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, o irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas olha só que interessante, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e as segundas guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo quanto o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. É uma leitura um pouco extensa, eu sei, mas é essencial para aquilo que nós estamos considerando. Mais uma vez, era uma situação adversa que a igreja estava passando, a igreja ali em Jerusalém. Herodes havia maltratado alguns da igreja, mandou matar o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, e depois ele pegou
e mandou prender a Pedro e estava intentando fazer o mesmo com o apóstolo Pedro. Porém, a igreja fazia contínua oração diante de Deus por ele, pelo apóstolo Pedro. E é interessante você observar isso, contínua oração. E quando acontece, existem muitas lições aí, o anjo vem e liberta o apóstolo Pedro daquela maneira milagrosa, maravilhosa, né, coisa sobrenatural mesmo. O apóstolo Pedro, solto, vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, né, que é o mesmo que veio a escrever o Evangelho de Marcos. E o que ele encontra? Ele encontra a igreja, ele encontra muitos discípulos. É interessante você observar isso, muitos discípulos reunidos em oração a favor dele. Então, é a segunda menção de uma reunião de oração no Novo Testamento. Eu não estou dizendo que não houve reuniões de oração do capítulo 4. Claro que havia, mas as que são mencionadas, e não são mencionadas à toa. E é num contexto, todas as duas é num contexto de perseguição, é num contexto de tribulação, é num contexto de luta. Sabe, por que é isso? Isso é importante. Nós estamos vivendo no período da pandemia, nós temos sido impedidos de reunir. Está parecendo até uma contradição, mas não, a gente tem sido impedido, não temos sido perseguidos. Não é só os cristãos que não podem se ajuntarem. Várias instituições, não tem havido o futebol, por exemplo, não tem havido futebol, vários shows foram cancelados, enfim, para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do coronavírus. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos orando. Deus tem agido, Deus tem trabalhado, tem havido boas notícias, embora as mídias só falam de más notícias, mas tem havido boas notícias. E nós, os cristãos, principalmente nós, os cristãos, nessa hora, e a gente fica triste, eu tenho entristecido com a atitude de muitos irmãos que, no lugar de estarem fazendo como a igreja primitiva, colocando o assunto diante de Deus em oração, tem desperdiçado tempo fazendo comentários, defendendo os seus políticos e as suas ideologias. Eu não sou contra o cristão ter suas preferências políticas. Eu não sou contra. Mas eu sou contra o cristão usar e manifestar, principalmente ofendendo as pessoas que ele precisa evangelizar. Esse é que é o problema. E dá tristeza na gente ver isso. No lugar de se pregar o Evangelho, no lugar de estar orando, principalmente por nossas autoridades, né? E é uma coisa interessante, dá tristeza a gente ver cristãos, no lugar de estar orando pelas nossas autoridades, as autoridades do nosso país, muitas das vezes tem feito postagens absurdas. Nossas autoridades não são perfeitas, claro que não. Infelizmente tem cometido muito erro, tem falado muita coisa que não devia falar. Concordo plenamente com isso. Mas nós devemos orar por eles. Orar pelo nosso presidente, orar pelos nossos governadores. Orar pelos nossos deputados. Nós devemos orar por eles, colocá-los diante de Deus em oração, principalmente para que eles se convertam, porque Deus deseja que eles sejam salvos. É o que nos ensina em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós devemos orar por todas as autoridades, por todos aqueles que estão em eminência, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Mas muitas das vezes estamos perdendo tempo fazendo críticas
e muitas das vezes extremamente ofensivas, que não cabia ao servo de Deus. Nós temos feito isso, no lugar de estarmos orando. E algo que eu acho interessante em todos os dois textos que nós temos lido, é que a igreja, a primeira coisa que os irmãos foram fazer é colocar a situação diante de Deus em oração. No primeiro caso, foram ameaçados. O que eles fizeram? Chamaram, né, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, foram aos seus, foram até aos irmãos, reuniram a igreja e foram orar, colocar diante de Deus em oração. A igreja estava sendo maltratada, o apóstolo Tiago havia sido morto. Você imagina isso? Imagina nos nossos dias a gente saber que as nossas autoridades mandaram matar um membro de nossas igrejas. Imagina isso. E você não vê fazendo protestos contra as autoridades daquele tempo. Você não vê a igreja lá levantando placas, fazendo passeatas. Não, você não vê isso. E depois, o apóstolo Pedro estava preso, mas a igreja estava orando, colocando aquela situação diante de Deus em oração. E quando o apóstolo é solto, ele encontra muitos irmãos reunidos em oração. Já parou para pensar nisso? A primeira pessoa que eles levavam o problema para Deus. Hoje, nos dias de hoje, nós buscamos muitos recursos, vários recursos, em várias áreas. Quando tudo falha, quando tudo dá errado, aí que nós vamos buscar a Deus em oração. Sendo que Deus é que deveria ser buscado, sendo que o Senhor é que deveria ser buscado primeiro. E o que eu acho interessante no texto é que o apóstolo Pedro viu muitos irmãos reunidos. Sabe qual é a segunda reunião menos frequentada das igrejas? A segunda reunião menos frequentada das igrejas hoje é a reunião de oração. Depois da ceia do Senhor, é a reunião de oração. Por que será? As desculpas são muitas. A correria do dia a dia, né, as pessoas correndo para lá e para cá, não ter tempo para reunirem, para orarem, e assim por diante. E eu fico imaginando se fosse nos nossos dias, se algo que aconteceu com o apóstolo Pedro acontecesse nos nossos dias e ele chegasse nas nossas casas. Por exemplo, suponhamos que fosse nos dias de hoje, as autoridades mandassem prender algum irmão, né, um irmão com ministério reconhecido nas nossas igrejas, e esse irmão passasse por um livramento como o apóstolo Pedro passou, e esse irmão chegasse em nossas casas, o que ele iria encontrar? Iria encontrar muitos de nós na frente da televisão, muitos de nós com o celular na mão, muitos de nós em nossas camas dormindo, mas encontraria muitos poucos, olha lá, se encontrasse, orando, colocando nossa situação, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa luta diante de Deus. Esse é o nosso problema. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que tem havido tão poucas conversões nos nossos dias. E por que a igreja tem fracassado em muito. E é interessante que no lugar de valorizarem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e no lugar de valorizarem a oração, tem se introduzido o entretenimento, fazendo da igreja um show, um clube atrativo, para atrair o maior número de pessoas possíveis. E veja bem, o objetivo de uma igreja não é atrair as pessoas. O objetivo de uma igreja local é glorificar a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo.
O evangelismo, que é pelo meio, que é pregando o evangelho, pregando a salvação em Cristo, que é o meio pelo qual as pessoas se converterão a Cristo e virão a fazer parte da igreja local, salvas, remidas, lavadas, transformadas, é um dos muitos serviços que uma igreja deve fazer para glorificar o nome de Deus. Reunir para celebrar a ceia do Senhor é um desses serviços. Reunir para orar é um desses serviços também. Mas as pessoas estão preocupadas em atrair número. Como as pessoas gostam de falar, né? A minha igreja, entre aspas, tem 1000 pessoas. Não estou dizendo que isso seja que é errado uma igreja não ter 1000 pessoas, ter um grande número de pessoas, não. Se essas pessoas realmente forem salvas, nascidas de novo, transformadas. Mas é interessante a inversão das coisas. A igreja estava reunida em oração. Os irmãos estavam reunidos em oração. E eu fico imaginando a alegria que o apóstolo ficou ao ver que várias pessoas, vários de seus irmãos estavam juntos orando por ele diante de Deus. Isso não acontece nos nossos dias, infelizmente. Por quê? Porque a reunião de oração não tem sido valorizada. Como deve ser feita a reunião de oração? Eu creio que o mesmo princípio. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26, né? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, são ensinos em relação às reuniões da igreja, como deve ser feito. Mas igual no caso, tudo deve ser feito para a edificação. Então, as orações de uma igreja local devem ser feitas para a edificação. Depois ele vai dizer, se alguém, no versículo 27, né, se alguém falar em língua, faça por 2, quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. E por sua vez, né, haja intérprete, alguém que interpreta, no caso se houvesse a manifestação das línguas naqueles dias. Falem 2 ou 3 profetas. Eu creio que o mesmo princípio que é ensinado aqui vale para as orações. Mas o que eu quero é o versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, versículo 33, porque Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, embora o texto ali está se referindo de línguas, profecias, e hoje o ensinador e o pregador substitui os profetas, porque Deus deixou a sua palavra revelada para nós, completa, perfeita, que é as Escrituras Sagradas. Mas eu creio que o princípio ali é o mesmo, porque Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus de decência. Então, numa reunião de oração, quem deve dirigir as orações são os irmãos, os homens. E deve a um de cada vez, cada um por sua vez. E aqueles que estão ouvindo as orações devem prestar atenção naquilo que está sendo falado para dizer o amém no final. O que quer dizer isso? A palavra amém, ela é que aparece nas nossas versões, é o que eles chamam de hebraísmo. É uma palavra hebraica que não tinha um equivalente para traduzir para o grego, e você deve entender isso, deve ter isso em mente. O Novo Testamento foi escrito por pessoas que falavam o hebraico. Eles nasceram em Israel, aprenderam o hebraico, era a sua língua nativa. Aí quando eles foram escrever o Novo Testamento,
Eles escreveram em grego, que era a língua mais falada naqueles dias. Então, essas pessoas que pensavam, que falavam e pensavam em hebraico, escreveram numa outra língua que não era nativa deles. Então eles encontraram dificuldades. Uma dessas dificuldades foi achar uma palavra equivalente no grego para traduzir o amém. Como não tinha, eles transliteraram, ou seja, transportaram do hebraico para o grego a palavra amém. Segundo os estudiosos do grego, a palavra amém significa assim seja, ou eu concordo. Mas segundo alguns estudiosos do hebraico, eu estou dizendo alguns porque não é uma concordância entre todos, a palavra é um acróstico, que significa Deus, Rei, fiel, que cumpre as suas promessas. Então, quando você vai dizer o amém no final, segundo esse pensamento de alguns estudiosos, você está deixando bem claro, você não somente está concordando com o que foi dito, mas você está invocando o Deus Criador do céu e da terra, todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, para cumprir ou para realizar aquilo que foi pedido, ou que foi agradecido, ou que foi louvado, ou que foi adorado pelo irmão. Aí, presta bem atenção nisso. Você vai dizer o amém no final de uma oração. Então você está invocando o Deus que é Rei fiel, que governa todo o universo, para cumprir a sua promessa sobre aquilo que uma pessoa acabou de falar que não está de acordo com a vontade de Deus. Literalmente você vai estar cometendo o pecado do quarto mandamento: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus, que é fiel, que é santo, que é justo, não vai cumprir algo que não está de acordo com a vontade dele. Então a oração é uma coisa muito séria. As reuniões de oração são muito sérias. Eu já tive em lugares onde, enquanto as pessoas, chega o momento das pessoas orarem, as pessoas todas falam ao mesmo tempo. Você não sabe o que a pessoa está falando, o que a pessoa está pedindo, se aquilo que ela está falando realmente está exaltando e glorificando o nome de Deus, se aquilo realmente está edificando a igreja ou vai edificar a igreja, se aquilo realmente é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa e para a vida da igreja. E chega no final, as pessoas dizem, ninguém entendeu nada do que foi dito, e as pessoas dizem amém. Isso não é bíblico. Cada pessoa deve se dirigir ao Senhor de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Deve ser claro, deve ser objetivo, não deve haver vãs repetições, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 5. Você deve prestar atenção para dizer o amém no final. E não é errado. Se você percebe que na oração da pessoa, a pessoa falou alguma coisa, e que aquilo não é da vontade de Deus, que aquilo não glorifica o nome de Deus, que aquilo não vai edificar a igreja de Deus, que aquilo não é a vontade de Deus, nem para a vida da pessoa, nem para a vida da sua igreja local, não é errado você não dizer amém no final. Porque você não pode concordar com aquilo que não é da vontade de Deus, com aquilo que não glorifica o nome de Deus, com aquilo que não edifica a igreja de Deus. Agora, quão precioso é estarmos reunidos e o irmão, na direção do Espírito Santo, coloca a igreja diante de Deus em oração, e realmente, durante a oração, realmente ele agradece, ele glorifica, ele louva, ele adora a Deus através da oração. Realmente ele pede algo que vai realmente é para o bem da igreja, é para a edificação da igreja. Realmente é a vontade de Deus para a vida da igreja, realmente é a vontade de Deus para a vida pessoal dele ou da sua família. A gente está ciente disso,
quão precioso é ouvir os irmãos dizerem um amém no final. Realmente uma coisa feita com ordem, feita com decência. Então, vai para a palavra de Deus. Essas duas reuniões são ensinadas na palavra de Deus. Depois vamos ver mais duas reuniões que são ensinadas, né, futuramente, mas que Deus assim nos abençoe. Eu tenho orado para que essa pandemia passe, e ela vai passar. Eu tenho plena convicção disso. Deus já tem respondido às nossas orações através dos tratamentos que têm surgido e através das propostas de vacinas, né? Vamos orar para que dê certo, para que Deus abençoe, que tudo corra bem e seja e tenhamos a liberdade novamente restaurada para estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus. E, irmãos, ao voltarmos na nossa vida normal, embora o pessoal tenha falado que agora é um novo normal, né, mas isso não é normal, para mim não é normal. Mas Deus há de abençoar-nos e ajudar-nos, e que nós possamos voltar e valorizar as reuniões da Igreja de Deus, principalmente as reuniões da ceia do Senhor e as reuniões de oração. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter mais um momento de oração, né? E até a próxima. E em seguida a oração nós vamos estar encerrando. Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor com que o Senhor tem nos amado, pela salvação que o Senhor nos tem dado na pessoa do teu Filho, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos e meditarmos na tua palavra, por aprendermos, ó Deus, mais uma vez sobre este assunto, que é o assunto das reuniões da tua igreja, as reuniões de oração. É uma das reuniões menos valorizada pelo teu povo, mas é de suma importância, ó Deus, para o teu povo reunirem para a oração. Senhor, nos ajude a valorizarmos essas orações, essas reuniões, ó Pai, porque percebemos e vemos que a situação da cristandade está do jeito que está nos nossos dias, é por causa disso. Porque infelizmente, tanto a ceia do Senhor, que fala da devoção do teu povo, que fala da beleza do teu Filho, do Senhor Jesus Cristo, da importância que ele tem para a vida de cada um de nós e para a vida da tua igreja. Mas infelizmente é uma reunião onde poucos a valoriza. Assim como a reunião de oração, que é onde nós possamos apresentar o Senhor, além de agradecê-lo, de louvá-lo, de bendizer o teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas nós podemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas reais necessidades. Tem necessidade de servi-lo, de testemunhar de ti, mesmo diante das dificuldades e adversidades que nos sobrevêm. Muitas das vezes, ó Pai, nos deparamos com um fracasso em várias áreas de nossa vida, e é nas reuniões de oração onde nós colocamos diante do Senhor o que realmente nós somos, o quanto nós somos dependentes do Senhor, e buscamos no Senhor a força necessária, a coragem necessária para continuar seguindo em frente, testemunhando de Ti, vivendo para a Tua glória. Mas muitas das vezes não são valorizadas, e diante disso que nós deparamos com esse fracasso que tem sido a cristandade dos nossos dias. Ó Pai, desperta-nos, ó Pai, para essa realidade, que nós realmente possamos ser dependentes de Ti, e que essa dependência possa ser demonstrada principalmente pelas frequências das reuniões de oração, e que seja o mais breve possível, quando voltarmos a reunirmos como Tua igreja, como Teu povo.
Infelizmente temos estado em nossas casas, temos reunido com nossas famílias, graças te damos por isso, porque ainda temos tido liberdade de servi-lo, de adorá-lo, mesmo junto às nossas famílias, mas que essas restrições, ó Deus, que nos foram impostas devido a essa situação da pandemia do coronavírus, que ela possa ser, que o Senhor possa trazer a solução para a honra e glória do teu nome, segundo a tua vontade. Mas enquanto isso não aconteça, ó Pai, embora já temos visto o teu agir em várias áreas e o Senhor assim nos alimentando a nossa esperança, né, nós rogamos que o Senhor continue nos dando força, ousadia, coragem, para continuarmos servindo ao Senhor, mesmo com as nossas limitações, testemunhando do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Essa é a oração, ó Pai, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, onde estiverem, que sejam abençoados, guardados, protegidos e amparados por ti. Assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado. Se Deus permitir, brevemente nós estaremos transmitindo mais uma live. Tchau, tchau.